Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Edson Júnior. Hoje, dia 2/7, nós vamos falar nossa aula de produção de texto. Vamos continuar falando sobre a biografia e a autobiografia. A biografia nós falamos na aula anterior sobre algumas características e hoje vamos abordar sobre a autobiografia. Vamos começar relembrando alguns episódios e aí nós vamos entrar no nosso assunto de hoje, tudo bem? Vamos lá! Vamos relembrar aí o que é autobiografia. A autobiografia é um tipo de gênero literário onde é constituído uma narrativa pessoal, onde o que chama a atenção é que o próprio escritor se torna personagem principal. Escrever uma autobiografia apresenta um resgate da memória baseado na realidade, onde a história poderá ter fios de ficção. As autobiografias podem assumir diversos formatos como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Normalmente a narração é feita em primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. O narrador comumente se coloca no tempo presente e, ao olhar para trás, o seu passado. Aí construindo sua autobiografia. Agora que você já viu a autobiografia de um autor, agora é a sua vez de fazer sua própria. Comece desde quando você nasceu, onde nasceu, dados de seu nascimento. Pergunte a seus pais e vá lembrando momentos marcantes que aconteceu com você até hoje. Pode ter momentos bons ou ruins, se você quiser. Faça no seu caderno com o mínimo de 22 linhas e não esqueça de colocar a data. Bem, então, você já estudou sobre a biografia de alguém, já fez pesquisas de autobiografia de outras pessoas, agora é a sua vez de construir a sua própria. Então, eu coloquei aqui alguns dados, desde quando você nasceu, mas se você quiser ir atrás, mais atrás, antes de quando você nasceu, e assim você vai construindo. Os meus pais decidiram ter mais um filho, e assim vai, você vai construindo, desde que você siga uma linha do tempo. Como assim, professor? Você não pode, por exemplo, falar de quando você nasceu, aí daqui a pouco você vai falar quando você tinha 4 anos e depois você querer voltar a falar, não, mas quando eu tinha 2 anos. Não, siga uma linha do tempo para que seja bem construindo a sua autobiografia, tá? Faça lápis, caso você erre alguma coisa. Eu queria voltar, eu queria falar nessa parte da minha vida que eu lembrei. Às vezes você está ali seguindo um raciocínio, está seguindo ali uma linha do tempo e acaba que você lembra de um outro episódio que você achou muito marcante na sua vida, que foi antes desse que você acabou escrevendo. Então faça lápis e aí você faça no mínimo 22 linhas. Eu acredito que 22 linhas ainda é pouco porque você vai construir a sua história. É a história da sua vida, tá? Lembrando, todo texto ele tem que ter um título. Então construa um título, como você pode colocar minha vida, minha história de vida, e assim vai, o título é seu, fique à vontade, tá? Então siga as regras, pule linha após o título e aí você começa descrevendo. Detalhe, também faça com parágrafos, tá? Não vá fazendo de qualquer forma. Faça uma autobiografia bem construída, tá ok? Se você quiser, pegue dados com seus pais, tenho certeza que eles também vão lembrar de vários episódios seus, tá ok? Então, vou finalizando por aqui, vou deixar a mensagem aqui para vocês. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Quem disse isso foi Immanuel Kant, filósofo alemão, tá bom? Um abraço virtual aqui do seu professor e até a próxima. Olá, alunos do sexto ano, mais uma vez aqui, professora de Ciências, e hoje eu vim dar continuidade às correções dos exercícios, tá? Não esqueça de colocar na página de vocês 2021 do livro de atividades, coloca a data de hoje, dia 2/7/2020, tá bom? Então vamos lá. Correção dos exercícios, página 20, a oitava, né? A oitava questão. O procedimento usado na separação dos componentes de uma mistura de azeite, água e sal de cozinha deve ser realizado em qual ordem? Vamos lá. Mistura de azeite, água e sal de cozinha. Então, azeite é um tipo de óleo. Então, o sal de cozinha ele acaba se misturando.
Então, o correto é decantação e evaporação. Lembra que eu falei sobre evaporação? Como é que tiram o sal ali, ali do mar? Eles têm todo um processo de tirar o sal ali, que inclusive é ali da água do mar, que acaba colocando ali no ambiente, evapora aquela água, retira aquele sal, aí depois eles vão, limpam e vendem pra gente, chega na nossa casa, dessa forma. Então, no caso do azeite da água, acaba que a decantação, a sedimentação da água, que é mais pesada, tira aquilo ali, o óleo ele fica ali por cima, consegue tirar a separação e depois vai ficar água com sal. Então, vai fazer a evaporação para separar a água do sal, tá? Pode ser também pela destilação simples também, mas no caso aqui a gente não tem a opção. Então, a resposta certa é a B, decantação e evaporação. Página 20 ainda, questão de número 9. Guilherme, Malu e Beth foram para um acampamento no feriado. Na hora de preparar o almoço, Beth, por distração, derramou todo o sal de cozinha na areia. Para recuperar o sal, eles recolheram a mistura e acrescentaram água. Após a dissolução de um dos componentes, a mistura final foi deixada em repouso para ser separada. Para que eles recuperem o sal, os métodos de separação utilizados devem seguir qual ordem? Olha só, primeiro temos a A, destilação e filtração, B, decantação e peneiração, C, catação e evaporação, D, filtração e evaporação e E, destilação e decantação. A resposta correta é a letra D, porque ele vai primeiro filtrar. Pegou a água, misturou ali com aquele sal e com aquela areia. A gente sabe que o sal ele vai se dissolver com a água. A areia não, então vai filtrar aquela solução que ficou ali com a água. Então o que vai descer daquele filtro vai ser a água com sal. Então tu já conseguiu filtrar a areia. Então primeiro você tira aquela areia. Depois, para você separar o sal da água, você vai fazer o que? A evaporação. Então, pela ordem, a questão correta é a letra D. Filtra, tira a areia, depois a água com sal é só fazer a evaporação, a água vai se embora e vai ficar ali retido o sal, que no caso é o que eles pretendem recuperar, tá? 10, da página 20 ainda. Em um experimento na aula de ciências, João filtrou uma solução de água com sal para separar seus componentes. Porém, após filtrar a mistura, João percebeu que a água continuava salgada. Sobre o experimento realizado por João, responda. A solução salina é uma mistura homogênea ou heterogênea? Ela é uma mistura homogênea. Ela não tem diferenciação ali visualmente falando. Ela é uma mistura uniforme. B. Qual é o solvente dessa solução? No caso, é a água. C. Qual é o método de separação mais adequado realizado em laboratório para separar essa mistura? Aqui está especificando realizado em laboratório para separar a água do sal. Temos ali destilação simples. Bom, a técnica utilizada por João é comumente realizada para separar que tipo de mistura? Mistura heterogênea, sólido, líquido. Que vai ficar ali o sal, vai ficar no primeiro balãozinho e a água vai evaporar, depois vai condensar e voltar numa forma líquida ali para outro recipiente. Bom, 11. Leia o texto. Tratamento de chorume de aterro sanitário usado eletrólise fotoassistida. Em aterros, quando o lixo depositado entra em decomposição, se forma o chorume, um líquido escuro e de odor desagradável, potencial patogênico, que se não adequadamente tratado pode causar problemas de caráter sanitário e ambiental. Sobre o texto, vamos para a pergunta. De acordo com o texto, o chorume se forma a partir de decomposição do lixo depositado em aterros. A que tipo de transformação esse processo corresponde? Justifique sua resposta. Então, o chorume, gente, ele vem do processo da decomposição. É uma transformação química, pois a composição da matéria é alterada com a formação das substâncias diferentes das originais. No caso do chorume, são a decomposição de matérias orgânicas, né? Restos de comida, essas coisas. Acaba tendo aquela transformação química, sendo altamente poluente para o solo ali, causando inclusive problemas de saúde ali, se não for tratado. Página 21 do livro de atividades. 12.
Em muitas cidades, antes de chegar a residências, a água passa por uma estação de tratamento de água, que é a ETA. A gente viu essa aula na semana passada. Nessa localidade, realizaram-se vários métodos de separação de materiais e de transformações químicas, entre eles cloração, decantação, filtração e floculação. Identifique a qual etapa de tratamento de água se refere cada frase apresentada a seguir e escreva a localização correta de cada processo no esquema simplificado de uma ETA, representada em seguida. Vamos lá. Temos aqui as frases. A. Válvulas agitam a água e os pequenos flocos de sujeira batem uns nos outros, formando flocos maiores. A gente está falando da floculação, que é a primeira ali que acontece. B. A água recebe produtos para eliminar micro-organismos que estão contidos nela. Estamos falando de cloração. C. Os flocos pesados descem até o fundo do tanque e formam o lodo. Decantação, né? Que é onde acontece a sedimentação lá no fundo. D. A água passa por um dispositivo formado por várias camadas de carvão, cascalho e areia, que retém alguns micro-organismos e certas partículas sólidas. Estamos falando da filtração. Agora que a gente identificou as frases, a gente vai colocar ali no desenho. Essa imagem aqui é bem parecida com o livro de vocês. Temos aqui a primeira parte, a floculação, aqui tem a válvula, ó, que vai girar isso daqui e vai fazer com que os flocos eles se grudem um no outro, fazendo ele ficar mais pesado. Depois ele vai para decantação, vai se formar ali, lá embaixo, aquele lodo para ser retirado depois. E a água vai passar pela filtração, onde a gente vai ter ali carvão, cascalho, areia. E depois, por último, vai acontecer a cloração e vai ali para o reservatório e depois vai chegar nas nossas casas a água já limpa, própria para o consumo, tá? 13 também na página 21. A coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na separação e no recolhimento de resíduos. Em relação a esse processo, responda as questões a seguir. A. Em que local é realizada essa coleta? Em cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos. B. Qual a importância dessa atividade? Bom, isso aqui você pode falar com as palavras de vocês, mas eu coloquei aqui uma resposta em ser parecido, tá? Ó, a separação de resíduos como vidro, alumínio e plástico contribui para a redução da poluição do meio ambiente e permite a reutilização desses materiais. Com isso, ocorre a transformação de novos produtos com a preservação dos recursos naturais. Então, quando você faz a separação de cada material, é mais provável que você consiga reutilizar e formar novos produtos, fazendo com que você não precise retornar lá na matéria-prima para requerer mais recursos do meio ambiente. Então, por isso que é tão importante fazer essa coleta seletiva. Bom, como é chamado esse método de separação? Catação. Você vai catar e vai separando manualmente mesmo, porque é resíduo sólido grande, né? Dá para você visualizar. Então, gente, por hoje acabou os exercícios de hoje. Então, na semana que vem a gente vai dar continuidade. E é isso. Saudações, sexto ano! Vamos então a mais uma aula aí de geografia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre as camadas da Terra, falando agora sobre as dobras e falhas. Na nossa aula anterior nós falamos aí sobre o movimento das placas tectônicas. Quais são os movimentos das placas tectônicas? Os movimentos divergente, convergente e construtivo, não foi? Nós falamos também um pouquinho aí sobre a teoria da tectônica de placas, a teoria da deriva continental, que passou a ser teoria da tectônica de placas. Agora a gente vai falar das dobras e falhas. Quais são as consequências desses movimentos aí das placas tectônicas? Tem consequências sim, e aí dentro dessas consequências vai acontecendo características tanto internas como externas do nosso planeta. Então lá nas páginas 24 a 29 é onde vocês vão acompanhar aí a nossa aula. Nós passamos aí do movimento das placas tectônicas,
Passei para vocês os dois exemplos, como é que funciona aí esse movimento dentro das camadas terrestres. Passei para vocês aí os limites, né? Os limites das placas, os limites divergente, convergente e conservativo ou transformante, como é que funciona. Agora a gente vai falar sobre dobras e falhas. No caso dos limites convergentes, grandes pressões agem aí sobre as camadas rochosas, que não resistem e sofrem dobras e falhas, né? Que é, no caso, o limite convergente é o choque entre as duas placas. Lembra que eu falei para vocês que uma placa sobe e a outra desce? Então, esse limite convergente acontece o que? O aparecimento de grandes volumes aí de rochas, como por exemplo nós temos aí a Cordilheira dos Andes. Eu exemplifiquei para vocês também na nossa aula anterior, que a Cordilheira dos Andes ela é extensa, ela basicamente percorre aí todo o continente americano. E aí nós temos dentro dessa característica, olha só, a placa de Naxa e a placa sul-americana, onde uma está divergindo sobre a outra, uma está subindo aí sobre a outra. Então, essa é uma das características, né? O aparecimento aí de grandes cordilheiras, exemplo da Cordilheira dos Andes. O exemplo mais conhecido aí é a falha de San Andreas também, a falha de San Andreas nos Estados Unidos. Submetidas a pressões horizontais, as rochas plásticas se dobram formando montanhas separadas por vales. Aí nós temos aí os dois exemplos, né? Os dois limites, o limite divergente e o limite conservativo aí. Que esse limite conservativo ele está submetido às pressões horizontais e verticais também, ou seja, eles podem tanto aí ir um para um lado como para o outro, como também subir e descer, certo? As rochas rígidas elas fraturam e dão origem a montanhas, vales, escarpas e também outras formas de relevo, diferentemente dos limites conservativos aí, certo? Esses limites aí eles ocorrem o que? A questão as camadas da Terra, elas vão sofrer essas transformações tanto dentro, né, da nossa camada terrestre, como também fora, aquilo que eu falei, modifica dentro e fora também, fazendo aí com que aconteça grandes extensões territoriais, certo? O vulcanismo, outra característica aí do movimento das placas tectônicas, o vulcanismo. Esse fenômeno ele manifesta-se nas áreas próximas aos limites das placas tectônicas, associando aos abalos sísmicos, dobras e falhamentos também. Há dois tipos de atividades vulcânicas, as erupções centrais, que são essas aqui, e as erupções de fissura, que são essas aqui, ou seja, as erupções centrais, elas acontecem como, por exemplo, parece que nós temos uma única montanha, né, uma única forma de relevo, aí e a lava ela sobe, pronto. No limite de fissura, nas erupções de fissura, existem muitas áreas de rochas, faz com que as lavas elas se espalhem por todas as áreas. E é a mais grave, né, que acontece porque como existem muitas aberturas dentro das rochas, e aí vai a questão da lava, ela vai basicamente se espalhar de forma bem mais rápida. Aí nós temos um exemplo lá na página 26 do livro de vocês, a destruição causada pela erupção de fissura, né, no Havaí. O vulcão com 1.248 metros de altitude está ativo desde janeiro de 1983. Então esses aí são um dos mais graves que tem, né, as erupções de fissura, ok? Seguindo aí os abalos sísmicos, como é que funcionam esses abalos sísmicos?
Nos abalos sísmicos, a gente vai saber qual a medição aí desses dobramentos. Por exemplo, se acontece algum abalo sísmico, como é que eu vou saber a magnitude? Como é que eu vou saber se ele foi grave ou ele foi leve? Então, as fortes tensões que ocorrem nas bordas dessas placas aí, elas vão se acumulando até atingirem a sua resistência de rochas. Então, no exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, nós temos o hipocentro, que é onde começa esse rachamento, a falha, que é onde essa falha vai o quê? Começar a se mover, a se movimentar, as ondas sísmicas, que é o movimento que vai fazendo, e também a questão do epicentro, é onde vai sair aí, onde nós sentimos a questão dos abalos, os tremores, terremotos, entre outros. Aqui ele está mostrando que mais de 70% desses terremotos ocorrem nas margens do Oceano Pacífico, porque é lá onde se concentra o epicentro. As placas tectônicas se movimentam com mais atenção, com mais atividade aí, certo? Aí nós temos essa faixa conhecida aí como Círculo do Fogo Pacífico, é onde começa o centro dessas faixas aí. Seguindo aí a medição, lembra que eu falei para vocês sobre a medição desses terremotos? Como é que os pesquisadores, eles sabem como é que se medem aí, como é que esse abalo sísmico, se esse terremoto ele foi alto, ele foi baixo, como é que eles vão saber aí? Os sismos, eles são registrados por sismógrafos, que são aparelhos que medem os tremores da Terra, registrando aí sua magnitude, isto é, a quantidade de energia liberada. Para registrar a magnitude é utilizada a escala Richter, então através daí eles vão saber como é que funciona. Por exemplo, nós temos aqui, essa tabela tem no livro de vocês também, ok? 8 graus ou mais, é um terremoto muito forte. Até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu um desses aí. Espero que nem aconteça. Menos de 3,5 geralmente não é sentido, mas pode ser registrado também. 5,5 a 6, 6,1 a 6,9 ocasiona pequenos danos, né, e edificações. De 6,1 a 6,9 pode causar danos graves em regiões onde vivem muitas pessoas, principalmente no Havaí, né? Esses locais próximos aos oceanos acontecem bastante tremores aí. Por quê? Porque é lá onde se concentra o epicentro, né? Onde começa aí o rachamento, a movimentação aí das placas tectônicas, certo, meus queridos? Então essa daí as questões das camadas da Terra, do que acontece, né? Claro que tem muita coisa ainda a se explicar e a se falar. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho mais desse assunto aí, ok? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de inglês dessa semana. Conteúdo da aula de hoje, novamente, capítulo 4, dessa vez as páginas 25 e 30. Let's go então ver como é que ficou a aula de hoje? Galera, na página 25 vou ter um cardápio desse lugar chamado Snack Bar, tá? Então já adianto pra vocês, snack aí é como se não é bem petisco, mas é, por exemplo, um lanche, né? A gente chama de snack skinny, uma bolachinha com recheio, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Não chega a ser um restaurant com coisas super big, elaboradas como as refeições, os pratos executivos e assim por diante. É como se fosse uma lanchonete mesmo. Então, assim, outra coisa que eu digo pra vocês: sempre se atentem a essa caixinha vermelha que tem no livro de vocês, que são o vocabulário, palavrinhas novas, né? Fazem parte aqui do vocabulário desse capítulo. Então as palavrinhas que estão aqui de vermelho, estão acostumados à palavra light, com coisas que têm um baixo teor calórico, né? Que são aí, tem suco light, tem até leite condensado light, que a gente utiliza para falar que é até
é luz, light. A palavra light também, antes da palavra qualquer cor possível, tipo, por exemplo, light blue seria o azul claro. Então, como a gente entende de azul claro, que na verdade seria azul leve. E leve, aquele light, também utilizamos aqui para foods. Só que por algum motivo, razão, o livro de vocês trouxe esse termo aqui, que não se escreve com GHT do light normal. Ele traz LITE, light, que significa com baixo teor de calorias. Tá bom? Tem spoon special, que são pratos que se comem especialmente com colher. Can hot, comida que vem enlatada e é aquecida. Isso a gente não tem aqui nos restaurantes, pelo menos até onde eu sei. Tá bom? O mais próximo chega disso é aquele macarrãozinho que vende no copo, que deve ter algum lugar em Porto Velho que tem aí para preparar na hora para você. Tá bom? Mas acredito eu que não tenha essas opções aqui desse cardápio aqui na nossa cidade. Tem aí turkey, que é o peru, e o pão branco ou integral, que aí tem essas opções aqui quando chegar nesses sanduíches aqui, tá? Pão branco e wheat integral. Dito isso, espero que vocês consigam fazer essa leitura rapidamente, porque tem um exercício lá na página 25 mesmo, tá bom? Imagine que você está no snack bar, aí itens do menu que você gostaria de pedir, converse com seus colegas sobre isso. Essa parte a gente infelizmente não vai poder fazer. Então vamos para a parte B. Imagine que você tem $10 no seu bolso e já pediu um suco de laranja médio que custa $2. Então, o que mais você pode pedir? Calcule e responda nas linhas abaixo. Então, veja bem, ele diz assim para você calcular, você tem $10, você vai tirar 2, porque foi o suco, e aí vai ficar com $8. Então, você vai analisar aí o que você vai conseguir pedir atingindo esse valor de $8, tá bom? E vai descrever aqui embaixo tudo que você gostaria de pedir, até acabar esses dólares tudinho. E por fim, eu tenho a letra C, que diz assim: trabalhe em pares, você é o cliente, seu colega é o garçom. Você vai pedir os itens do menu que escolheu acima, depois troquem de papéis. Então, essa aqui também é outra que a gente não vai conseguir fazer. Não tem como adaptar, não tem como eu interagir com vocês nessa videoaula, tá bom? Nem vocês entre vocês, a não ser que fosse combinado entre vocês de fazerem a tarefa de inglês no mesmo dia, no mesmo horário, coisa que eu acho bem inviável para vocês, tá bom? Mas não se preocupe com isso, o vocabulário está sendo revisado, está sendo trabalhado, estou trazendo vários exercícios aqui, tanto do livro quanto do caderno. Então vamos mais adiante um pouquinho. Já lá na página 30, vocês vão ter essa variedade aqui de foods. Todas essas foods a gente pode distribuir da seguinte maneira: são 6 bebidas, 6 sobremesas e 8 coisas de comer, comidas, né? Então o que vocês vão fazer? Isso daqui, galera, tudo isso daqui já era para vocês saberem como é que escreve cada palavrinha, cada coisinha dessa aqui. Por exemplo, queijo em inglês, como é que fala? Cheese. Vocês devem saber cada letrinha, sem faltar uma. Por quê? Porque vocês vão encontrar essas palavras aí nesse caça-palavras imenso que tem na página 30. Não trouxe o caça-palavras aqui na apresentação, mas você tem no seu livro, então você vai fazer. Encontre aí, no caso, todas essas aqui, ó, 6 bebidas, 6 sobremesas e 8 comidas. E elas estão distribuídas assim, são essas da imagem. Depois de encontrar elas lá, vocês vão colocar aqui, ó, classificar elas, tá bom? Então dá um pause no vídeo, procura com calma. Se você não achou, pode ser que você não saiba corretamente, tá faltando uma letrinha, volta na página onde tem o vocabulário. Se ficou com dúvida, não tenha vergonha nenhuma, procura no dicionário. Ah, não tem dicionário? Vai para o dicionário online, Google Tradutor, usa todas as ferramentas possíveis para responder, tá bom? Combinado? Então a teacher já volta com a correção, tá bom? Galera, ficou da seguinte forma. Vamos ver as 6 bebidas. Tem water, lemonade, milkshake, coffee, juice and soda. Eu acho que vocês não têm dúvida em nenhuma dessas aqui, mas vamos lá.
água, limonada. Esse milkshake não tem tradução porque não faz sentido leite batido, né? A gente utiliza esse termo no Brasil também, milkshake. O café, o suco, e aí essa soda é como se fosse um refrigerantezinho de limão, né? Então vamos lá, as sobremesas. Ice cream. Sorry, não tem aquele R ali, tá? Foi erro da teacher. I'm so sorry. Não tem, não escrevam isso, por favor. É só ICE, tá? Ice cream, chocolate, cookies, cake, pie e pudding. Sorvete, chocolate, aí eu tenho esses biscoitos, que são os cookies, cake, a pie, que é a torta, e o pudim, pudding. E por último eu tenho as comidas. O que são as comidas? Beans, rice, meat, hambúrguer, salad, cheeseburger, egg e cheese. Feijão, arroz, carne, hambúrguer, salada, o hambúrguer de queijo, aí o ovo e o queijo propriamente dito, tá bom? Então isso aqui serve muito para revisar o vocabulário de comida, mas vamos partir para o exercício do caderno. Solta um pouquinho o livro de vocês, porque agora o exercício é no caderno. Então vamos lá. Coloca a data de hoje, nome da teacher, activities e vamos ao seguinte enunciado. Look the menu on page 25 and answer the questions. Lembra das expressões singular e plural? Então, trouxe aqui, só tem uma que é plural. Tem forma de perguntar, vocês vão analisar como foi a pergunta para responder. Lembra? Pergunta no singular, resposta no singular. Pergunta no plural, resposta no plural. Letra A, how much is the chicken salad? Quanto que é aí a salada de frango? How much are the fruit plates? Quanto que é os pratos aí de comida? De frutas, quanto que são? Aí tem a letra C, how much is the pudding? Quanto que é o pudim? How much is the chef's salad? Vocês vão tirar essas informações do cardápio da página 25. Dá um pause nesse vídeo, volta no seu livro lá, disse que era para soltar o livro, agora você vai pegar seu livro de volta para poder responder isso, tá bom? Terminou de responder? Então vamos ver como é que fica? Letra A, quanto que está custando aí a salada de frango? It's $3.50. B, quanto que são os pratos aí que tem frutas? It's $3. C, how much is the pudding? Quanto que está o pudim? It's $1.75. E D, how much is the chef's salad? A salada do chefe, it's $4.50. Ficou com dúvida? Espero que não, porque agora tem mais exercício. Vamos lá! Exercício 2 diz assim: Imagine you have only $50 and you are hungry. What you would order? How much your consuming costs? Vocês vão imaginar que vocês têm $50 e vocês estão famintos, com muita fome. O que você gostaria de pedir? E quanto que ficou o consumo aí desse restaurante que vocês foram, que se chama Daily Menu. Na verdade isso aqui não tem o nome do restaurante. Daily Menu significa que o cardápio diário, que tem todos os dias, né? Tem lugares que atendem assim, tem as refeições diárias e também tem as que tem ali, não tem todos os dias, né? Mas enfim, isso aqui é informação irrelevante. Vocês só vão pensar da seguinte forma: eu tenho $50, eu estou com fome, eu vou comer, vou escolher, não sei o que significa algumas palavras, eu vou procurar no Google, de repente é uma comida que eu até goste, mas eu não consegui identificar pelo vocábulo, e aí eu vou procurar, vou ver se me interessa, gostei dessa daqui, então você vai procurar o valor, vai fazer uma continha aqui no final, você vai me dizer em dólares quanto que foi o seu consumo nesse restaurante. Não tem como a teacher corrigir, tá bom? A gente só pode conversar no plantão de dúvidas e quem quiser eu estou lá toda segunda-feira. Basta olhar o horário da turma de vocês, tá bom? Eu aguardo vocês lá. Até a próxima semana, galera. Bye, bye!